Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a regra de 3 simples. Gente, só que antes de nós começarmos a falar sobre regra de 3, nós precisamos saber o que é uma grandeza e depois sabermos o que são as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Então, olha, gente, quando nós falamos em uma grandeza, nós estamos falando em tudo que a gente consegue quantificar. Ou seja, tudo que a gente consegue medir ou comparar, a gente pode considerar como sendo uma grandeza. Por exemplo, vamos pegar aí uma grandeza qualquer, vamos pegar a distância, por exemplo. Olha, eu consigo medir, eu consigo comparar a distância entre uma cidade e outra, a distância entre um lugar e outro, certo? Então, dessa forma, eu posso considerar que a distância, ela é considerada uma grandeza, certo? Então, tudo que a gente consegue medir, tudo que a gente consegue quantificar, eu posso considerar como sendo uma grandeza. Quer ver só uma outra? Por exemplo, a velocidade. Olha, eu consigo comparar uma velocidade com outra, eu consigo medir qual que é a velocidade de uma pessoa, de um veículo, certo? Então eu posso considerar que a velocidade, ela também é considerada uma grandeza. Então tudo que a gente consegue medir, tudo que nós conseguimos quantificar, comparar, eu posso considerar como sendo uma grandeza. Quer ver só agora uma coisa que eu não consigo medir, que eu não consigo quantificar, pessoal? Por exemplo, a dor. Olha, será que eu consigo quantificar uma dor? De repente, alguma coisa que para mim dói muito, para uma outra pessoa dói pouco, tá? Ou pode doer mais ainda, então eu não consigo quantificar. Sentimentos, pessoal, por exemplo, a gente pode falar que não são consideradas como sendo grandezas. Por quê? Porque sentimento a gente não consegue quantificar, a gente não consegue medir. Eu não consigo medir se eu gosto mais de alguma coisa do que uma outra pessoa. Eu não consigo medir isso. Eu não consigo quantificar. Eu não consigo comparar. Então, tudo que a gente consegue medir, comparar e quantificar, a gente pode considerar como sendo uma grandeza. Beleza? Então tá. Então, ó, se a gente vai falar sobre regra de 3, a gente tem que ter esse conceito aí sobre grandeza bem claro, tá? Depois, pessoal, regra de 3, nós temos a simples, né? Então aqui hoje nós vamos estar falando sobre a regra de 3 simples. Nós temos envolvendo grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Então nós vamos estar falando aí sobre elas, nós vamos estar vendo aí uma situação problema envolvendo cada uma delas. Ó, por exemplo, vamos começar aí com uma situação problema envolvendo as grandezas diretamente proporcionais. Olha, o que são as grandezas diretamente proporcionais? Quando duas grandezas variam em uma mesma razão, tá? Então, quando eu tenho duas grandezas que elas variam na mesma razão, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Quer ver só? Ó, um exemplo. Vamos supor que eu vou comprar um lanche e que esse lanche ele custa R$5. Então, eu tenho aqui uma grandeza que é o número de lanches e eu tenho uma grandeza que é o preço pago pelos lanches. Olha, se eu comprar só um lanche, eu vou estar pagando quanto? Eu vou pagar R$5. Se eu comprar 2 lanches, eu vou estar pagando R$2. Se eu comprar 3 lanches, eu vou estar pagando R$15. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que à medida que eu dobro a minha quantidade de lanches, o meu preço também dobra. Significa que à medida que eu triplico a quantidade de lanches, o meu preço ele também triplica. Então eu tenho aqui que as grandezas elas estão variando em uma mesma razão, certo? À medida que uma aumenta, a outra aumenta da mesma forma, certo? Então isso que são as grandezas diretamente proporcionais. Aumenta uma, a outra aumenta com a mesma razão. Diminui uma, a outra diminui da mesma forma, certo? Então isso que são as grandezas diretamente proporcionais. Então nós temos a regra de 3 simples envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Olha só, então vamos ver uma situação problema. Então o que nós temos aqui? Ó? Um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Pessoal, então ó, vamos lá. O que nós temos aqui? Ó? O que a gente precisa pensar? Primeira coisa, quando nós vamos resolver uma questão envolvendo regra de 3, primeira coisa que eu preciso saber é identificar as grandezas que eu tenho. Olha só, ó, quais são as grandezas que eu tenho? Eu tenho a quantidade de tintas, que está em litros, né? Eu tenho quantidade de tintas, que está em litro, e eu tenho a área, que vai
vai estar em metros quadrados, tá? Então aqui nesse caso, ó, eu quero saber qual que é a quantidade de tinta que eu preciso para pintar uma determinada área, certo? Então aqui, ó, eu preciso primeiramente separar essas duas grandezas que eu tenho, ó. Então, quantidade de litros, deixa eu colocar aqui, quantidade de litros. E eu tenho também a área. Essa área aqui ela vai estar em metros quadrados, tá? Beleza? E essa quantidade de litros, obviamente, em litros, né? Então, vamos lá. Pessoal, ó, o que o exercício forneceu? Eu preciso de 18 litros, ó. Eu preciso de 18 litros, então, como é uma quantidade de litros, eu vou colocar ele embaixo da quantidade de litros. Para pintar uma parede que tem uma área de 60 metros quadrados. Ó, então a área está para 60 metros quadrados. Então, 18 litros para pintar uma parede de 60 metros quadrados. Eu quero saber quantos litros de tinta que vão ser necessários, tá? Para pintar uma parede que tenha 450 metros. Ó, então aqui, 450 metros está para uma quantidade X, certo? Pessoal, ó, lembrando que aqui tem essa quantidade de litros aqui, ó, se eu quisesse considerar como quantidade de tintas também, tá? Mesma coisa, tá? Então aqui eu posso considerar assim quantidade de tinta em litros, tá? Também poderia considerar dessa forma. Então vamos lá. Gente, ó, o que eu preciso saber? Se se trata de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Como que eu sei isso? Ó, gente, será que se eu quero pintar uma área de 60 metros quadrados eu preciso de 18 litros de tinta? Será que se eu quero pintar 450 metros quadrados, se eu tenho uma área maior para pintar, eu vou precisar de mais ou de menos tintas? Olha, obviamente, se eu quero pintar uma área maior nas mesmas condições, eu vou precisar de mais tinta. Então, ó, aqui aumentou, aqui, nesse caso, a minha tinta também aumentou. Então, ó, eu tenho duas setinhas para cima. Então aqui se tratam de duas grandezas diretamente proporcionais. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Agora eu vou montar a minha regrinha de 3. Olha aqui, ó. Então por que eu falo regra de 3, pessoal? Porque eu conheço 3 números e eu quero achar um quarto valor. Então essa que é a famosa regra de 3. Beleza? Então, ó, o que eu posso fazer aqui? Gente, sempre que eu tenho que as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou fazer uma multiplicaçãozinha cruzada. Ó, então se as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou considerar 18 sobre x é igual a 60 sobre 450. E aí eu faço pela multiplicaçãozinha cruzada, ó. 60 vezes x é 60x. Então deixa eu continuar aqui. 60 vezes x é 60x. 18 vezes 450, eu já tinha feito esses cálculos aqui antes, vai dar 8.100. Certo? Aí, pessoal, ó, eu tenho que o 60 está multiplicando o x, ele passa para lá como? Dividindo. Então, x é igual a 8.100 dividido por 60. Ó, tem um zero em cima e tem um zero embaixo, eu posso cortar eles, né, para facilitar os meus cálculos, não é isso? Ó, gente, então aqui eu tenho 810 dividido por 6, que eu já tinha feito os cálculos anteriormente. Deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. X é igual a 135 litros. Então, ou seja, se eu quero pintar uma parede que a área dela é de 450 metros ao quadrado, né, 450 metros quadrados, então eu preciso de 135 litros de tinta. Beleza? Certo? Então aqui, pessoal, ó, vamos lá agora, vamos para a nossa próxima questão, ó. Então sempre que as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou simplesmente fazer uma multiplicaçãozinha cruzada, ó. Se eu não quisesse ter montado essa segunda parte aqui, eu nem precisava, tá? Muitas vezes a gente pode simplesmente pegar aqui, ó, já fazer essa multiplicação cruzada daqui mesmo, ó. É a mesma coisa, tá? Beleza? Pessoal, vamos lá agora. Agora vamos ver a regra de 3 simples.
envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Então vamos lá, ó, o que nós temos aqui? Quando duas grandezas variam na razão inversa uma da outra. Então, pessoal, quando que as grandezas elas vão ser inversamente proporcionais? Quando eu tenho duas grandezas que elas variam na razão inversa uma da outra. Olha, quer ver só? Vamos pegar aí, por exemplo, a distância, a velocidade e o tempo. Vamos pegar aí a velocidade e o tempo, tá? Então, olha, pensa bem, vamos supor que eu vou de uma cidade até outra, que elas têm uma distância entre elas ali de 100 km, certo? Se eu for de uma cidade até outra a uma velocidade de 100 km por hora, eu vou gastar aproximadamente 1 hora, certo? Então eu vou de uma cidade para outra que distam 100 km a uma velocidade de 100 km por hora. Eu vou gastar aí mais ou menos 1 hora. Agora, gente, se eu for de uma cidade para outra, dessa mesma cidade que tem a distância para outra de 100 km, a uma velocidade de 50 km por hora, a uma velocidade média de 50 km por hora, então eu já vou levar o dobro, eu já vou levar 2 horas. Então, pessoal, olha só, à medida que eu tenho a minha velocidade reduzida pela metade, o meu tempo, ele dobra. Então, olha aqui, ó. Quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, são quando duas grandezas variam na razão inversa uma da outra, certo? Então aqui à medida que eu tenho que a minha velocidade ela é reduzida pela metade, o meu tempo dobra, certo? Então a metade é o inverso de quê? De um dobro, não é isso? Então aí eu tenho grandezas inversamente proporcionais. De um modo simples, para ficar bem fácil, as grandezas inversamente proporcionais são aquelas que à medida que uma delas aumenta, a outra diminui, certo? Aumentou uma, diminuiu outra. Diminuiu uma, aumentou outra, certo? Então, e elas sempre têm que estar aumentando ou diminuindo na razão inversa uma da outra. Por exemplo, se essa aqui dobra, essa aqui tem que cair pela metade. Se essa aqui triplicou, essa daqui tem que ser reduzida pela terça parte. Então, isso que são as grandezas inversamente proporcionais, tá, pessoal? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Vamos ver agora uma situação envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Ó, Márcia lê um livro em 4 dias. Lendo 15 páginas por dia, se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então, ó, pessoal, vamos lá. Quais são aqui as grandezas que nós temos nesse caso? Ó, eu tenho as grandezas, é o tempo que a Márcia gastou para ler esse livro e o tanto de páginas, a quantidade de páginas que ela leu por dia. Então, vamos lá, vamos primeiro identificar as grandezas que nós temos. Ó, quantidade de páginas, olha aqui, ó, quantidade de páginas. E eu tenho o tempo que está em dias, ó. Tempo em dias. Beleza? Então, ó, se a Márcia ler 15 páginas, ela gasta 4 dias, ó. Então, se ela ler 15 páginas por dia, ela gasta 4 dias. Ó. Então, a gente pode relacionar isso aqui dessa forma. Agora, eu quero saber, se ela lesse somente 6 páginas por dia, eu quero saber quanto tempo ela gasta. Pessoal, percebam que a relação entre essa grandeza quantidade de páginas e a grandeza tempo, elas são inversamente proporcionais, porque, ó, veja bem, se a Márcia, lendo 15 páginas por dia, ela gastou 4 dias para ler esse livro, pensa bem, se ela lesse somente 6 páginas por dia, ela vai gastar mais tempo, porque ela está lendo menos por dia. Então ela vai precisar de mais dias para ler esse mesmo livro, certo? Ó, então aqui o que nós temos? A quantidade de páginas, ela foi diminuindo. Então eu vou fazer uma setinha para baixo. Ó. Quantidade de páginas, ela foi diminuída. Ela foi de 15 para 6. Agora, os dias, eles vão ter que aumentar. Olha aqui, ó. Diminui uma, aumenta a outra. Trata-se de duas grandezas inversamente proporcionais. Olha aqui. Pessoal, se as grandezas são inversamente proporcionais, o que eu preciso, então? Aqui agora tem um truque, ó. Quando as grandezas elas são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer? Na hora de reescrever elas, eu vou fazer dessa forma, ó. Essa primeira aqui eu vou manter, ó, 15 sobre 6. Só que essa segunda aqui eu vou precisar inverter ela. Por quê? Para deixar as duas setinhas com o mesmo sentido.
Olha aqui, ó, então ao invés de colocar 4 sobre x, eu vou colocar x sobre 4, certo? Olha aqui, ó, então eu preciso inverter uma delas. Ah, tá, mas e daí, professor? Vamos supor que eu quero inverter essa daqui, ó. Eu quero colocar assim, ó, 6 sobre 15 e essa daqui eu quero manter. Tudo bem, você precisa inverter uma delas. Só não pode inverter as duas, porque se a gente inverte as duas, a gente volta para a mesma situação que nós temos anteriormente, tá? Então, ou eu inverto essa, ou eu inverto essa. Beleza? Então, eu preferi inverter essa segunda aqui, ó, tá? Então, olha aqui, ao invés de 4 sobre x, eu coloquei x sobre 4. E agora eu vou fazer a mesma multiplicaçãozinha cruzada. Olha aqui, ó, 6 vezes x e 15 vezes 4. 6 vezes x vai dar 6x igual 15 vezes 4, 60. Vou passar esses cálculos aqui para cima para ficar mais fácil. O 6 está multiplicando o x, ele tem que passar dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 6. X é igual a quanto? 10. Então, ou seja, 10 dias, né? Ó, olha aqui, ó, são 10 o quê? Dias. Ou seja, pessoal, se a pessoa ela for ler, ao invés de 15 páginas por dia, ela for ler somente 6, ela vai gastar 10 dias, certo? Gente, ó, bem tranquilo, bem simples, mas tem um jeito que eu gosto de fazer isso aqui também, que fica mais simples ainda. Ó, quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, ao invés de montar isso daqui, invertendo, tá? Que é fácil também, que é simples. Mas quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós podemos simplesmente fazermos, pessoal, uma multiplicação reta. Olha aqui, ó, eu posso simplesmente fazer esse vezes esse, ó, e esse vezes esse. Também dá certo. Eu posso simplesmente fazer uma multiplicação reta. Então, assim, ó, vamos supor que o aluno ele não quer ter esse trabalho para fazer esse procedimento aqui, para inverter uma dessas duas razões. O que ele vai fazer? Somente quando se tratarem de grandezas inversamente proporcionais. As diretamente proporcionais, ó, nós temos que fazer a multiplicação em x, tá? Agora, as inversamente proporcionais, eu posso simplesmente fazer essa multiplicação reta. Olha só, quer ver como que é a mesma coisa? Ó, 6 vezes x, 6x. 15 vezes 4, 60. Então, olha aqui, ó, tem a mesma coisa. Olha aqui. E aí, agora, o que eu vou fazer? O 6 ele está multiplicando o x, ele tem que passar para lá como? Dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 6. Pessoal, bem tranquilo isso daqui. Bem simples, tá? Então, essa daqui é a regra de 3 simples, tá? Depois, aí mais pra frente, nós vamos estar falando sobre a regra de 3 composta. A regra de 3 simples, ela consiste em ter somente duas grandezas, tá? Na regra de 3 composta, que nós vamos ver mais pra frente, aí nós podemos ter 3 grandezas, 4 grandezas, 5, até mais, tá? N grandezas, certo? Mas a regra de 3 simples são somente duas grandezas. Certo? Então é importante que a gente consiga separar elas, é importante que a gente consiga identificar elas, certo? Ó, então aqui, no caso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a quantidade de tintas em litros, né? Então aqui, se eu quisesse escrever como sendo quantidade de tintas, também poderia, ou simplesmente quantidade de litros que eu preciso para pintar uma certa parede, tá? E aqui eu separei como quantidade de páginas que eu preciso ler por dia, para terminar de ler um livro em um certo tempo, em dias, beleza? Então é importante que a gente separe essas grandezas, importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o que são as grandezas direta e inversamente proporcionais, beleza? Pessoal, conteúdo bem tranquilo então, nessa aula era isso, voltamos nas próximas aulas, até mais e tchau, pessoal!